Esta é a história de como um homem pegou na dor mais extrema que se pode imaginar e a transformou em força sobre-humana. Vamos mergulhar na filosofia de David Goggins e tentar perceber como é que ele conseguiu forjar uma mente que é basicamente inquebrável. Sabe, para a maioria de nós, a dor é um sinal vermelho. É o corpo a dizer para. Mas para o Goggins é o contrário. É a luz verde. É o sinal de que o verdadeiro crescimento está mesmo ali, à espreita. A força, na visão dele, não é viver sem dificuldades. É ir à procura delas e conquistá-las. E quando olhamos para este antes e depois, a pergunta é inevitável, não é? Quer dizer, é a mesma pessoa? O que é preciso para alguém fazer uma viragem de 180 graus assim, reescrever a própria história de uma forma tão radical? Ok, para entendermos o guerreiro em que ele se tornou, primeiro temos que olhar para a vítima que ele foi. A transformação do Goggins não começou com pesos num ginásio. Não, começou com um confronto cara a cara com os demónios do seu passado. Olhe, cada um destes pontos sozinho já era peso suficiente para esmagar uma pessoa. Agora, todos juntos, uau! Isto criou aquilo a que o Goggins chama de mentalidade de vítima. É aquela sensação paralisante, sabe? De que o mundo está contra nós e que, bem, não há nada a fazer. Então, a grande questão é, como é que se sai de uma prisão mental dessas? Bem, o Goggins não encontrou a chave, ele forjou uma. E essa foi a sua primeira e talvez a mais poderosa ferramenta de todas, o espelho da responsabilidade. A ideia por trás disto é simples, mas ao mesmo tempo brutalmente eficaz. Pense bem, não dá para fugir quando estamos a olhar diretamente nos nossos próprios olhos. É um confronto forçado com a verdade. É uma tática para aniquilar todas as desculpas, toda a autocomiseração que nos deixa estagnados. O que acontece aqui é uma transformação. Aqueles sentimentos vagos de não estou feliz com a vida transformam-se num plano de batalha super concreto. Cada post-it vira uma missão. O espelho, que era só um pedaço de vidro, de repente torna-se um general a dar ordens, a exigir ação. Agora! Ok, mente rearmada com responsabilidade total. Mas agora o Goggins precisava de um campo de batalha para testar esta nova mentalidade. E ele não escolheu um qualquer não. Ele foi para o mais brutal que existe, o treino dos Navy SEALs. E foi lá, no limite absoluto do ser humano, que ele fez a sua próxima grande descoberta. 40%. Guarde este número. Porque, segundo Goggins, é exatamente aqui que a maior parte das pessoas desiste. É aquele ponto em que a nossa mente começa a gritar: chega, não aguento mais. Só que ele descobriu que isso é uma mentira. Não é o fim. Na verdade, é só o começo. Pense na nossa mente como um limitador de segurança no motor. Foi programado para nos proteger, para nos fazer parar muito antes de chegarmos ao limite real, à linha vermelha. A regra dos 40% é basicamente sobre isto, aprender a ignorar esse limitador. É sobre ir buscar os outros 60% de reserva que estão lá, escondidos e que nem sabíamos que existiam. E atenção, isto não foi uma teoria que ele leu num livro. Foi forjado no frio do oceano, em dias sem dormir, com dor constante. Cada segundo em que o corpo dele gritava para parar, ele lembrava-se: calma, ainda tenho 60% no tanque. A questão é esta: ele não se limitou a sobreviver à semana infernal. Ele usou aquele inferno como um laboratório pessoal. Certo, mas para continuar a ir para além da dor, é preciso combustível, certo? Não dá para fazer isso só com força de vontade. Então ele desenvolveu outra técnica mental, desta vez para extrair força do único sítio que mais ninguém podia tocar, o seu próprio passado. E esta ferramenta é talvez a mais engenhosa de todas. Em vez de tentar fugir do passado, de esquecer o trauma, ele faz o oposto, ele transforma-o. Cada obstáculo que ele superou, cada pequena vitória, tudo isso vira uma espécie de power-up, uma fonte de energia para a batalha que está a travar agora, no presente. O que ele faz, na prática, é reescrever a própria história. O tal biscoito não é a memória da dor em si. É a prova irrefutável de que ele sobreviveu àquela dor. Isso muda tudo, porque quando a mente começa com o não vais conseguir, ele vai ao pote, pega num biscoito e responde: olha, eu já passei por coisas bem piores que isto. Portanto, o espelho da responsabilidade, a regra dos 40%, o pote de biscoitos, todas estas ferramentas no fundo servem um único propósito, uma filosofia maior, o processo contínuo de calejar a mente. E a ideia aqui é que o objetivo final nunca é o conforto. Nunca. Pelo contrário, o objetivo é procurar o desconforto de propósito. É como o atrito que cria calos nas mãos para as proteger. Certo? A adversidade para Goggins faz a mesma coisa, mas na mente.
cria calos mentais que nos tornam resistentes aos murros que a vida, inevitavelmente, nos vai dar. E esta frase resume tudo na perfeição. A lição final é esta: todo este treino mental não é para correr uma maratona ou para passar num teste. É para o maior desafio de todos, que é a própria vida. No fim de contas, a história do Goggins acaba por ser um espelho para todos nós. A filosofia dele quase que nos obriga a fazer a mesma pergunta que ele se fez lá no início. Se cada um de nós olhasse para o seu próprio espelho, mas com aquela honestidade brutal, sem filtros, que verdade é que ele nos mostraria?